O que é a verdadeira salvação? Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa religião é que, por tratar-se de uma instituição religiosa, ela está errada em empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido como essa observação. Ela provém do pensamento inflexível dos críticos, para quem a religião deve ocupar-se apenas da salvação no âmbito espiritual, não cabendo a ela a parte material. Ainda, segundo esses críticos, a cura de doenças é uma questão material e, por este motivo, ela não compete à religião. Categoricamente, excluem das atribuições religiosas a salvação material, limitando suas ações ao campo espiritual. Obviamente, o que eles imaginam como salvação espiritual consiste, em síntese, na resignação. Até hoje, a concepção da maioria das pessoas sobre religião é que, por ela não possuir força para salvar as pessoas do sofrimento no plano material, por falta de outro recurso, tenta ao menos diminuir esse sofrimento através da resignação. Se a religião excluir a matéria e preocupar-se unicamente com a solução das questões espirituais, na prática ela não promoverá a salvação. Isso pelo motivo de que é a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais que nos permite obter, também espiritualmente, a verdadeira tranquilidade. Quando sentimos fome, por exemplo, só podemos ficar tranquilos se tivermos a certeza de que alguém nos trará comida. Se soubermos que ninguém o fará, é natural que fiquemos desesperados, temendo morrer de inanição. O mesmo se dá em relação a doenças, reveses da vida e outros problemas. O reconhecimento de que tudo isso pode ser solucionado através da fé é que nos dá a verdadeira tranquilidade. Dessa forma, é por meio da solução de ambas as questões, as materiais e as espirituais, que conseguiremos a salvação e alcançaremos o verdadeiro estado de paz interior. Sendo assim, a base da salvação material e espiritual é eliminar as doenças, tornando as pessoas sadias. Isso porque, por maior que seja a nossa fortuna ou a fartura de alimentos saborosos provenientes do mar e da terra em nossas refeições, por mais honrarias e status que tenhamos, nada disso terá sentido se estivermos sofrendo com doenças. Por conseguinte, a primeira condição para a salvação da humanidade é, antes de mais nada, alcançar a saúde. Por essa ser a base da salvação, nossa religião tem como meta indivíduos e sociedade livres de doenças. A característica peculiar da salvação da Igreja Messiânica. A missão da nossa igreja é salvar as pessoas que estão sofrendo no inferno, conduzindo-as ao paraíso e, por meio disto, fazer surgir uma sociedade paradisíaca. Para salvar o próximo, o ser humano precisa primeiramente elevar-se ao paraíso e tornar-se seu habitante. Assim, ele poderá conduzir o próximo ao paraíso e salvá-lo. Ou seja, colocar uma escada do paraíso até o inferno, estender as mãos para ajudá-lo a subir, degrau por degrau. É nesse ponto que nossa religião difere de todas as religiões até hoje, sendo inclusive o seu oposto. Como todos sabem, desde a antiguidade, os religiosos vêm se contentando com o mínimo necessário à sua subsistência, entregando a práticas ascéticas. Uma vez que se colocam numa posição infernal para salvar o próximo, usam a escada em sentido contrário, isto é, empurram os necessitados de baixo para cima, ao invés de puxá-los do alto. É fácil calcular o duplo esforço exigido. Entretanto, não havia alternativa, visto que o paraíso ainda não estava pronto. Isto ocorria devido à prematuridade do tempo, ou seja, o mundo espiritual ainda se encontrava na Era da Noite. Contudo, a partir de 1931, o mundo espiritual vem se transformando gradualmente em dia, tornando a construção do paraíso mais fácil. Todavia, não é o ser humano que o constrói, é Deus. Por conseguinte, a obra progride à mercê do tempo, bastando ao ser humano agir de acordo com a vontade divina. Em outras palavras, Deus traça o plano,
coordena e utiliza livremente um grande número de pessoas. A ideia exata de que se pode ter da minha função é a de mestre de obras. Nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o modelo do paraíso, como uma das atribuições dessa função. Dessa forma, em momentos e locais inesperados, aparecem-me pessoas querendo vender suas terras. Assim que percebo a vontade divina de adquirir determinado terreno, surge a quantia necessária, sem que eu empregue o mínimo esforço. Logo a seguir, exatamente do modo como imaginei, consigo os melhores projetistas, engenheiros e construtores, bem como o material de que necessito, na quantidade certa. Oportunamente, alguém traz uma árvore e já existe um lugar apropriado para ela. Às vezes, ao receber dezenas de árvores, de uma só vez, fico sem saber como agir. Interpretando que isso foi feito por Deus, planto-as e constato que elas se encaixam maravilhosamente no jardim, sem sobrar nem faltar. Sempre que isso ocorre, não posso deixar de sentir claramente que tudo é realizado por Deus. Se desejo colocar uma pedra ou uma planta em determinado lugar, elas me são entregues dentro de 1 ou 2 dias, no máximo. O que vem a ser todas essas ocorrências, se não milagres? Caso eu começasse a enumerá-las, não acabaria mais. E o que eu expus agora não passa de uma pequena parte. Com o tempo, pretendo escrever mais a respeito. Este artigo tem como objetivo ajudar os leitores a compreender que não é o ser humano que realiza, que ele é levado a fazer tudo de acordo com o plano de Deus. Pelos fatos relacionados, fica bem claro que a vontade de Deus é construir um modelo como o passo inicial da construção do paraíso terrestre. Contudo, isso não é o bastante. É preciso que cada indivíduo se torne um habitante do paraíso. E agora é chegado o momento em que isso é possível. Naturalmente, o lar também se tornará paraíso, e todos virão a ter uma vida paradisíaca. Somente assim poderemos puxar as pessoas do inferno e trazê-las à salvação. Eis a razão por que aconselho os fiéis a criar o máximo possível um ambiente ao seu redor sem sofrimentos, pois isso está de acordo com a vontade de Deus. Enquanto não se conseguir eliminar os 3 infortúnios, doença, pobreza e conflito, não se poderá salvar outras pessoas verdadeiramente. É preciso saber que isso não era possível durante a Era da Noite, mas hoje já o é. Terminou a época dos sofrimentos, a que Buda Sakyamuni se referiu. Se as pessoas compreenderem esta verdade, sentir-se-ão tomadas por uma alegria infinita, jamais vivenciada pela humanidade. Nota: paz interior. Em japonês, Anshin Ryumei. É uma expressão utilizada no confucionismo e no budismo, que indica um estado psicológico de completa serenidade. Pode indicar também um estado de iluminação, completamente livre de preocupações.